irmãs, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais uma ministração, da série de ministrações sobre intercessão, e hoje já é o penúltimo vídeo. Nós teremos 7 vídeos, e hoje é o 6º. Então, neste momento aí, se você já pegou, feche seus olhos. Se você ainda não pegou, pega rapidinho aí o caderno, pega aí a caneta, sua Bíblia, que nós vamos começar com mais uma ministração, amém? Neste momento, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua presença neste momento. Abençoa, Senhor, ó Pai, cada vida que está, Senhor, ó Pai, assistindo essa ministração sobre intercessão. Abençoa, Senhor, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa falar com cada vida, com cada coração, possa ministrar, ó Pai, e realmente trazer luz, ó Pai, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser, ó Pai, trabalhado, para que melhor possamos servir ao Senhor, melhor possamos, ó Pai, interceder, ó Pai, por outros. Eis-nos aqui. Abençoa, Senhor, ó Pai, cada vida, que toda resistência caia por terra. Em nome de Jesus, trazemos cativo cada pensamento à obediência à Tua palavra. Vem, Senhor, ó Pai, sendo abrindo e fechando a nossa boca, e que o Teu nome seja glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então iniciar mais uma ministração. Anote aí, nós estamos hoje no 6º vídeo, e hoje o tema é orar sem cessar. Quando eu estava estudando sobre um pouco mais sobre intercessão, o bispo tinha pedido, para mim estar estudando um pouco mais e estar, fazendo alguns vídeos falando sobre esses temas. Esse foi um dos primeiros temas que o Senhor tinha falado comigo, e eu achei até que viria nos primeiros vídeos, porque fala um pouco do básico da oração. Mas o Senhor, Ele mostrou que tinha outros temas que eram mais essenciais. Então, por isso é importante, se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os outros vídeos para você assistir, porque é importante, por mais que essa aula tenha começo, meio e fim, que você precisa sobre esse tema, tem outros temas que vão complementar com o entendimento, com a direção que o Senhor vai falar conosco através sobre esse tema de orar sem cessar. Então é importante depois você assistir esses outros vídeos e, se possível, assistir novamente esse vídeo falando sobre isso, O que o Senhor quer falar quando pede para nós orar sem cessar, porque é uma direção do Senhor. Então depois, se você puder, assista aqui e também deixa o seu like, compartilha com as pessoas para outras pessoas serem abençoadas, amém? Então vamos lá, orar sem cessar. Anota aí, tá em 1 Tessalonicenses 5:17. Lá diz, orai sem cessar. E é interessante que às vezes a pessoa, ela, quando fala sobre o que isso tem a ver, com a intercessão, tem tudo a ver. Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente sobre isso. A oração sem cessar, às vezes a pessoa fica, nunca vou conseguir fazer isso, eu não consigo nem permanecer às vezes orando 10, 20, meia hora, quanto mais orar sem cessar, durante o dia todo, sem ter pausa nenhuma. Mas o Senhor, Ele vai trazer um entendimento melhor sobre isso e como nós podemos praticar essa direção dEle. Amém? Então você pode até estar anotando aí, tá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E aí você pode se perguntar, como eu posso fazer isso? Como eu posso orar sem cessar? Então eu não vou dormir mais? Então eu vou orar dia e noite? Aí eu vou e te faço uma pergunta: como os teus cílios, eles conseguem ficar piscando sem cessar para proteger os seus olhos? Como? Como que você consegue ficar respirando o tempo todo sem cessar? Aí você pode falar, porque é normal, isso é do ser humano. Sim, é algo natural. Todos nós já fazemos isso, até mesmo sem planejar. Eu pisco e eu não fico, vou piscar agora, vou ficar... Não, acontece naturalmente. E assim funciona com o nosso homem espiritual. Ele precisa estar sendo fortalecido em Deus, porque uma vida espiritualmente saudável, ela ora sem cessar. É natural, como se fosse nós estamos aqui respirando. Eu respiro, eu não estou ali nem planejando, focando nisso. Eu tenho que respirar agora. Não, isso vai agindo naturalmente, porque mostra que uma pessoa está saudável, ela está ali respirando. Então, uma vida espiritual saudável com Deus, ela vai ter realmente uma conexão com Deus e vai estar orando ali, às vezes até sem perceber. E eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. Eu estava ali, e aí sem eu perceber, eu já estava ali falando com Deus, eu já estava ali no meu trabalho, ali na rua, falando e orando ali. É isso, uma vida espiritual saudável, nós temos uma conexão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e Ele nos leva a orar sem cessar. E nós vamos ver um pouco mais para frente, um pouco mais profundo sobre isso, como é essa oração sem cessar. Amém? Então, isso é algo que é natural do homem espiritual
que está ali saudável, que está conectado com Deus. Então é um fato, não é algo impossível de chegar, amém? Então é preciso, você ainda não ora sem cessar, é porque você precisa progredir um pouco mais aí na comunhão, na conexão com Deus. Por isso é importante você assistir os outros vídeos. No vídeo anterior nós falamos sobre isso, sobre estar conectado com Deus. Então estar conectado com Deus nos leva a orar sem cessar, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Amém? E agora eu também te pergunto, o que é orar sem cessar? Me responda. Orar sem cessar se refere a atos contínuos de oração onde devemos perseverar até obtermos o que queremos? Isso é orar sem cessar? Ou orar sem cessar se refere a orar no Espírito, para que isso nos dê ânimo durante o dia? Pense aí. O que é orar sem cessar? É você ficar insistindo ali diante de Deus o tempo todo até que você consiga uma resposta? Consiga ali a bênção? Ou é atos contínuos ali de oração durante o dia para que você possa ter um dia ali cheio de ânimo, cheio de alegria? E aí, qual que é a sua resposta? A resposta certa é os dois. Os dois estão certos. Os dois são orações sem cessar. Tanto quando você está ali diante de Deus, pedindo em favor de algo, em favor ali de uma bênção, de um milagre, esperando uma resposta, quanto você ficar durante o dia ali em conexão com Ele, orando para que o seu dia possa realmente ser melhor. Os dois são uma oração sem cessar. Por isso que é importante nós compreendermos o que Deus ele quer falar conosco através disso. Primeiro nós sabemos que isso é uma ordem dele, nós precisamos orar sem cessar. E aí agora o Senhor nos mostra que é algo natural. O homem espiritual conectado com Deus vai ser natural para ele estar orando continuamente. Então nesse orar continuamente existe dois pontos. Eu preciso orar continuamente em favor de algo, né? Precisando ali de uma bênção, de um milagre. No nosso caso, nós estamos falando sobre intercessão, você vai orar ali em cima, né, de um assunto, de uma pessoa, em favor até que Deus ele te dê uma direção, uma resposta, ou até mesmo um milagre. E também nós precisamos ter contínuos atos de oração durante o nosso dia, porque conectados com Deus, o Senhor ele vai abençoar o nosso dia a dia. Amém? E é importante nós compreendermos que, assim como nós falamos um pouco no vídeo anterior sobre isso, é importante manter um tempo de comunhão com Deus. Então, nós vamos ver aqui... não é apenas assim, então eu já sei que eu tenho que orar todos os dias. Não é apenas essa oração básica que você já ora. Deus abençoe meu trabalho, abençoa Senhor, ó Pai fulano, abençoe ciclano. Não é apenas isso. Essa oração sem cessar é algo mais assim... é mais realmente conectado com Deus. A pessoa que não está conectada com Deus, ela vai ter dificuldade, porque vai ficar algo monótono, vai ficar ali sem vida, sem ali ânimo. Então é importante entender que é essencial nós estarmos conectados com Deus. Nós vamos ver um pouco isso mais na frente, mas se você já está anotando, anote isso. Para eu poder obedecer essa ordem, essa direção de orar sem cessar, que é o que Deus manda, eu preciso estar conectado com Deus, senão não flui. Amém? E aí eu gostaria de falar aqui um pequeno pedaço do livro. Essa é a dica de hoje. O livro não tá aqui, mas é porque ele tá em PDF, mas eu vou deixar aqui a fotinha aqui do lado dele. O nome do livro é Senhor, ensina-me a orar. Esse livro é muito interessante e ele fala um pouco sobre essa oração sem cessar, o que nós podemos orar, e tem um texto bem interessante que ele fala nesse livro. Então a fotinha é essa aqui desse livro, essa é a dica do livro de hoje. E olha o que diz lá o livro. Se você quiser depois anotar, eu vou estar falando um pouco devagar. Essa frase é muito interessante. Diz assim: a morte de Cristo nos trouxe a um lugar de intercessão constante. Nossa morte com Ele para o pecado e para nós mesmos liberta-nos das preocupações com a própria vida e nos eleva à qualidade de intercessores e aquele que pode levar a vida e bênçãos de Deus para outros. Conheça o seu chamado, comece seu trabalho, se entregue completamente a isso e antes que se perceba, você vai se surpreender com essa coisa de sempre estar orando. Amém? É aquilo que Deus ele já mostra continuamente durante a palavra, mas nos mostrando, sem Ele nada podemos fazer. Então, quando nós morremos para nós mesmos,
nós deixamos a nossa vida no altar, renunciamos à nossa vontade e realmente aceitamos a vontade de Deus em nós, a intercessão ela vai começar a fluir através de nós. E essa intercessão ela tem que ser uma intercessão mais constante. Não é apenas aquela intercessão que você... E é necessário, precisa. Você ter um tempo ali com Deus, você passa ali um tempo a sós com Deus, que nem a Bíblia fala. Fecha, quando for orar ao Pai, fecha a porta do teu quarto, vai lá e ora. É importante esse tempo de oração diário. Todos os dias estar ali, né, tirando um tempo para você estudar a palavra, para você ouvir a voz de Deus. E é importante tirar um tempo como intercessor para interceder por outras pessoas, interceder por vidas, orar em favor de outros, em favor de situações. Então é importante esse tempo, mas é compreender que Deus ele não quer que venhamos ficar limitados a esse tempo ali, a sós com Ele. Porque não é assim simplesmente, então eu só sou um intercessor naquela 1 hora daquele dia. Não, não é apenas isso. O chamado de intercessor, ele é muito mais do que a nossa vida cotidiana. É o nosso chamado para com Deus. Então ele vai nos usar da maneira que ele quer e no tempo que ele quer. Às vezes ele vai te chamar para você poder interceder no seu trabalho. Você está ali no seu trabalho fazendo algum serviço e ele vai te lembrar de alguém. Ele vai te lembrar de alguma situação. Então você vai falar assim, ai Deus, tá bom, então amanhã eu oro por essa pessoa porque eu já intercedi hoje. Não, não funciona assim. Nossa vida nós a entregamos para Deus e quando nós colocamos a nossa vida no altar e deixamos realmente os nossos desejos, nossas vontades para fazer a vontade do Pai, nós precisamos estar livres dessas prisões do mundo, de eu acho, eu quero, não, mas eu gosto dessas coisas assim, não, é preciso abrir mão, é preciso haver essa renúncia diária e envolve isso no chamado da intercessão, porque nem sempre o Senhor ele vai nos direcionar para interceder no momento que nós estamos ali orando a Ele, às vezes vai ser de tarde. Alguém está precisando ali, o Senhor vem e nos traz a memória, ou o Senhor vem e nos dá um sentimento, alguma coisa, você tem que parar de fazer o que você está fazendo e separar aquele tempo ali para orar a Deus. Clamar em favor daquela pessoa, sabendo ou não quem é. Então é algo que realmente precisa haver essa entrega constante. E quando essa entrega, essa renúncia, ela é constante, você vai constantemente estar diante de Deus, intercedendo por outros. E isso vai virar algo que não é mais apenas um fardo ou difícil ali de, é difícil de saber o que orar, difícil de carregar. Não, vai ficar algo mais leve, porque o Espírito Santo ele vai te influenciar, te direcionar para onde Ele quer. A palavra do Senhor fala que Ele é como o vento, Ele nos leva para um lado e para o outro, onde Ele quer nos levar. Então precisamos nos desprender dessas coisas e compreender que quando nós nos entregamos para Ele, precisamos ouvir, estar atento ao que Ele diz e obedecer a sua voz. E realmente saber que o Senhor ele vai nos usar na hora, no tempo, da forma que Ele quer. Então nós precisamos estar atentos a isso para não impedir o fluir do Espírito Santo em nós. Não, mas agora eu tô ocupada. Não, mas agora eu tô assim. Não, o Senhor tá direcionando, eu vou ali orar, eu vou tirar um tempo. Às vezes são coisas de 5 minutos que você vai ali. Às vezes tá no trabalho, você vai ali no banheiro, vai ali, ora pela pessoa. Às vezes alguém que tá precisando. Deus quer te usar para poder dar livramento de morte, para poder ajudar alguém. E aí você tá ali, não, mas eu tô ocupada. Não faça isso, não ignore a voz do Espírito Santo. O Senhor, Ele realmente quer levantar pessoas que estejam conectadas com Ele, amém? Então é importante nós estarmos muito atentos a isso. Glória a Deus! E a intercessão, ela é um mandamento. Nós falamos muito sobre intercessão nesses vídeos, mas é interessante que ela tem tudo a ver com essa oração sem cessar, porque olha o que está escrito, anote aí, se você puder abrir, abra aí, Efésios capítulo 6, o versículo 18. Aqui novamente fala sobre a oração sem cessar. Efésios, capítulo 6, versículo 18 diz assim: fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Aqui fala o quê? Fiquem alertas e não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Isso está falando o quê? Interceda sempre. E por quem? Por todo o povo de Deus. Então, para não estar limitado apenas a você mesmo. Então, essa oração sem cessar, ela está conectada com a intercessão. E por isso que às vezes as pessoas, mas eu vou orar por o quê? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas como que eu vou orar? Porque se você às vezes está ali, você ora pelas
sua vida, sua família e tal, às vezes, lógico, acaba mesmo que orar. Por isso que essa oração sem cessar, ela não está focada em mim, não está focada em você, na sua oração pessoal. Você pode sim incluir nas suas orações o seu pessoal, a sua família, os seus sentimentos, seus projetos, pode, mas ela não está focada e limitada a isso. O Senhor, Ele quer que venhamos orar sem cessar também por outros. É tempo e fora de tempo. É realmente estar diante de Deus ali disponível para fazer a sua vontade. Amém? Vamos ver aqui, e aí você pode perguntar, tá, mas como que eu vou aprender a orar sem cessar? Como que eu vou fazer isso? Então nós vamos por prático, vamos para o que é prático. Uma forma de você aprender como orar sem cessar é praticando. Não adianta você ficar só anotando aí no seu caderninho e pronto, acabou, e não fazer nada que está falando aqui, não fazer nada que Deus está direcionando para fazer. Porque nós vamos ver coisas baseadas na Bíblia. Então é importante praticar. Não adianta você querer aprender a orar, às vezes a pessoa está assistindo, você pode estar assistindo e você, mas eu nem consigo orar direito, 10, 20 minutos. Isso também é para você, não é apenas para o intercessor, isso é também as orações básicas, simples, do dia a dia. Às vezes você está começando a servir ao Senhor agora, aí não consegue fazer uma campanha direito porque não consegue orar, não tem muito o que falar. Então, continua assistindo esse vídeo porque o Senhor vai falar contigo, amém? E aqui nós vamos aprender, e aprender a orar é você estar orando, é você estar ali diante de Deus, disponível para Ele, amém? E aí, como você pode saber o que orar? Então, você pode anotar aí, você pode começar orando pela sua família, você pode orar pela sua vida, pelo seu trabalho, ore pelos seus vizinhos, ore pela sua igreja, ore por aqueles que estão à sua volta, aqueles familiares também que estão distantes, não conhecem a Deus. Então, você pode fazer uma listinha, principalmente quem está começando agora a aprender a orar. É importante fazer essas listinhas, porque às vezes foge mesmo da mente. Você tá ali orando, o que mais que tem que orar mesmo? Nossa, passou 5 minutos, eu já orei tudo. Então faz essas listinhas, elas ajudam. Então você pode orar também pelo governo, é importante orar pelo governo. A palavra do Senhor fala que nós precisamos orar por aqueles que têm autoridade. Então orar pelo governo, orar pelo presidente, orar para os prefeitos, para o seu bairro, para que eles conheçam a Deus. Então tem infinidade de assuntos que você pode orar. Ore pelos seus sentimentos, pelos seus projetos, seus sonhos. Então você pode começar nisso, né? Colocando aí numa listinha, né? Alguns assuntos, algumas pessoas que você pode estar orando. Isso é um bom começo para você começar a saber o que orar. Amém? Dá um tempinho para vocês anotarem. Então, alguns assuntos, né? Também o seu crescimento com Deus, o seu ministério, o seu chamado. Então é importante orar sobre isso. Às vezes fica meio, você só tá ali pedindo, você só tá ali clamando, mas é normal, no início é meio assim mesmo. A gente, mas eu queria que Deus falasse mais comigo, eu queria mais sentir a presença dele. Não desista. Não é logo no início que nós vamos ter aquela né, cheia de fé, cheia ali da presença de Deus. Não, é perseverando, é preciso perseverar. A oração, o Senhor, a gente vai estar passando aqui alguns tópicos, né, algumas coisas que você pode estar orando, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Não é algo que está limitado apenas à nossa força, como nós falamos antes. O Espírito Santo é que vai fluir em nós e através de nós. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele sabe aquilo que nós precisamos, ele intercede ali por nós. Mesmo quando nós não sabemos, não encontramos palavras, ele intercede em favor de nós ao Pai. Então o Espírito Santo em nós é que realmente vai fazer essa obra maravilhosa, mas ele quer que venhamos nos dispor a isso, dispor um tempo para isso. Então é importante, por exemplo, você precisa separar um tempo. Se você não tem esse costume, separa todos os dias de manhã um tempo para orar, meia hora, 1 hora, antes de você trabalhar, antes de você for fazer os seus afazeres. É importante você separar aquele tempo com o Senhor. Porque não adianta, se você não for fiel no pouco, não vai ser no muito. Se você não separa um tempo para orar todos os dias, para falar com Deus, para ler a palavra, por exemplo, de manhã, que é as primeiras horas ali do dia, como que você quer passar o dia inteiro falando com Deus? Não vai conseguir, porque você não está sendo fiel ali no pouco. Como que você vai ser colocado no muito? Então é importante. Então dedica um tempo de oração ali pela manhã, falando com o Senhor, colocando, por exemplo, essas coisas, né? Algumas necessidades, falando, né, de alguns assuntos, pedindo, clamando, intercedendo por algumas pessoas. Coloque isso diante do Senhor, separe um tempo para isso. E assim, um pouco mais à frente, antes vamos chegar nisso, você vai ver que a oração sem cessar, ela vai fluir através de você, amém?
Então, segundo ponto, anote aí o que você pode orar. Ore sobre a Bíblia. Declare a Bíblia. Leia um versículo, medite nele. Ore, declare ele. Então está escrito lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é o Senhor? O que significa Senhor? O que significa pastor? Ah, Senhor é dono absoluto. Então, Deus, eis-me aqui. Seja o dono absoluto da minha vida. Então, você pode orar. Tem infinidade de versículos na palavra de Deus que vai te ajudar a orar, te ajudar a entrar e ter mais comunhão com Deus. Porque a gente está falando aqui sobre intercessão, mas também falamos no vídeo anterior que para você ter conexão, estar conectado com Deus, você precisa ter um quebrantamento, ter uma vida de arrependimento. Então, é importante orar. A palavra do Senhor fala que o coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então, se quebrante da presença do Senhor, leia a palavra, medite, pratique aquilo que está sendo falado. Isso vai te ajudar a crescer no seu tempo de oração, a crescer na sua comunhão com Deus. Amém? Então, a segunda coisa é declare a Bíblia, ore sobre a Bíblia. Leia e medite ela. Amém? É importante. Terceiro ponto, ore agradecendo. Seja grata ao Senhor. Agradeça pelo que Ele já fez na sua vida. Agradeça pelo que Ele está fazendo na sua vida, pelo que Ele vai fazer. Você pediu, Deus abençoe. Eu preciso de uma porta de emprego. Agradeça, Deus, obrigado, porque o Senhor já me deu essa porta de emprego. Eu creio que virá para o natural. Então é importante um coração agradecido. Não, eu estou pedindo e Deus não está me dando. Não, coração realmente maleável, disposto a aceitar o processo de Deus. Se Ele não te deu agora, Ele sabe o motivo. Se a bênção ainda não chegou, Ele sabe, Ele tem um propósito, Ele quer te ensinar algo. Então agradeça por esse tempo que você está passando. Esse tempo talvez que você está em falta de algo, está precisando de algo, mas ainda não chegou. Creia, Deus Ele é fiel, Ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos, mas primeiro Ele quer ter o nosso coração por inteiro. Nunca esqueça disso. Nós precisamos estar conectados com Deus, com a aliança firme em Deus, no centro da vontade dEle, cumprindo com o nosso chamado nele. Assim, as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Então, coração quebrantado. É importante entender que a oração, sem cessar, ela não está limitada apenas, o que nós falamos agora há pouco, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre você agradecer, sobre você também orar pedindo por outras pessoas. Não está apenas limitada a isso. É importante compreender que essa oração sem cessar, ela não é algo assim que você tem uma rotina ou algo fixo para fazer. A gente deu o exemplo de você colocar uma listinha para você saber o que você orar. Mas não necessariamente você vai ficar fazendo aquela reza. Deus abençoe meu pai, Deus abençoe minha mãe. Todos os dias você vai fazer isso. Não faça da oração uma reza. Por isso que o Senhor, Ele nos ensina a realmente depender dEle. Porque o Espírito Santo, Ele quer nos usar na oração. É importante pedir isso. Deus, você não abrindo e fechando a minha boca nesse momento de oração. Que não seja eu, mas tu, Espírito Santo, a direcionar as palavras, a direcionar esse tempo de oração. Porque senão fica aquela oração reza, sem fé, sem atitude. É importante ter isso em mente. Então, coloque diante do Senhor a sua vida e realmente, eu quero, Senhor, orar mais tempo. Eu quero ter essa oração sem cessar, mas não se limite apenas àquilo que nós falamos. O Senhor, Ele vai te direcionar e realmente te guiar a ter uma oração mais profunda com Ele, uma oração mais intensa com Ele. Amém? Na passagem que nós lemos, lá de... Qual foi a passagem que nós lemos? De Efésios, que diz assim, Efésios 6,18. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Aqui, por que está escrito na mesma passagem que você tem que orar por todo o povo de Deus, mas primeiro está dizendo fiquem alertas? Porque a oração sem cessar, ela tem tudo a ver com você ficar vigilante. Porque o que acontece, isso é um erro comum. Muitas pessoas acabam cometendo esse erro porque se deixam levar, às vezes pelo sentimento ou pelo comodismo. Eu orei de manhã, por exemplo, nós demos o exemplo de que é importante e realmente o Senhor nos ensina isso, a dar prioridade para as coisas de Deus. Então, o que seria prioridade? Orar pela manhã. Não quer dizer que você tem que ficar ali 2, 3 horas orando pela manhã, mas dedique um tempo. Dedique um tempo a mais. Ali, realmente,
orando, lendo a palavra, até mesmo se alimentando, para que você possa, no decorrer do dia, estar com a palavra do Senhor na sua mente. Então, e o que muitas pessoas às vezes acabam fazendo, principalmente aqueles que estão começando a interceder, começando a orar, é que separam aquele tempo para orar, para falar com Deus, oram, declaram, intercedem por outras pessoas, por exemplo, pela manhã, estão ali horas diante de Deus, mas no decorrer do dia, elas não vigiam. Elas não mantêm a palavra na sua mente. Então, o que acontece? O inimigo ele vem querer roubar aquela oração, aquela palavra que foi semeada ali naquele coração, aquelas orações que foram feitas. Isso nós vemos muitos casos, as pessoas elas acabam, sabe, se acomodando. Ah, porque orou, então tá bom, eu já fiz a minha parte, eu já intercedi hoje, e sossega. Não podemos sossegar. Por isso que eu falava no começo, esse chamado de estar diante de Deus não é um chamado para você estar diante de Deus só de manhã, ou só à tarde ou só à noite. Não, isso é ter uma conexão diária e contínua com o Senhor. Ele precisa estar continuamente na minha mente e no meu coração, para que o inimigo não tenha acesso, para atrapalhar o meu sentimento, as minhas orações. Então, o que acontece? Até trabalhei com um caso assim, uns tempos atrás, com uma discípula. Ela estava ali orando, estava ali intercedendo por outras pessoas, orou, mandou uma embora, não aceitou, se fortaleceu ali em Deus. Passou o almoço, passou a tarde, o inimigo começou ali a agir com tentação, com pensamentos ali na mente. E aí a pessoa, então quer dizer que talvez foi a intercessão, eu entrei em guerra e tal, então é melhor não orar tanto. Olha o inimigo lançando pensamentos malignos. Não, você precisa continuar vigiando. Não adianta você apenas orar ali e esquecer de Deus. Não, eu preciso continuar com Deus ali dentro de mim e vigilante. Porque esse estar vigilante não é apenas ficar ficar atento com qualquer pensamento, qualquer sentimento. Será e tal. Não é isso. É vigilante em Deus. É conectado em Deus. Porque se vem algum pensamento, Deus ele vai te avisar, ele vai te mostrar. Opa, o pensamento do inimigo. Esse pensamento aí é da rejeição. Esse pensamento aí, pensamento da adúltera, não aceita. Esse sentimento aí não aceita, é um desânimo, não aceita isso, ele me querendo roubar. Se você está conectada em Deus e vigilante, ele vai te mostrar quando o inimigo está tentando agir contra a sua vida. Porque você não pense que, você orou, então pronto, acabou e agora é só descansar em Deus até que o milagre venha. Não. Por que a palavra de Deus fala? Estejam alertas. É porque o inimigo ele anda ao derredor, tentando achar alguma brecha para que ele possa tragar. Deus abençoe essa vida e tenha misericórdia. Por isso é importante andar vigilante. E esse estar vigilante é estar conectado com Deus, com a palavra de Deus na mente. Porque como que o inimigo vai conseguir lançar sujeira na sua mente se sua mente está cheia? Se você intercedeu de manhã, de tarde você está ali meditando na palavra, você está ali declarando, você está ali realmente profetizando, mantendo seu coração firmado em Deus, não vai ter acesso. O inimigo não vai conseguir. Agora, se você está ali variando e fica ali sossegado, eu orei hoje, foi tão bom. Aí fica lá assistindo televisão, vai lá fazer os seus afazeres, fazendo suas coisas, esquece das coisas de Deus. Somente ela vai estar vazia. Então, mais facilmente, o pensamento maligno do inimigo vai ter acesso ali. Então, é importante vigiar, é importante ficar atento. Mas aí você fala, mas e aí? Se ele conseguiu ter acesso, já era. Conseguiu me desanimar, ou conseguiu vir com um pensamento maligno, eu aceitei. Ou tá tentando muito, eu tô tentando lutar. E o que eu faço? Nós vamos ver isso na palavra. Anote aí, e se você puder, abra comigo. 2 Coríntios. Capítulo 10. Capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz. 4 e 5. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Olha o 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? A nossa luta não é natural, não é carne e sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. Então, nós não podemos usar as armas do natural. Eu não quero ficar desanimada. Eu vou me esforçar, eu vou fazer isso. E você está indo ali na sua força. Você não vai conseguir a vitória. É preciso usar as armas de Deus. As armas espirituais, as armas da fé. Por isso que em Efésios fala sobre a armadura. Você precisa estar ali, o que fala?
com ali a espada, com a palavra de Deus, eu posso atacar ali meu inimigo e me defender. Então o inimigo tentou com algum pensamento, você estava ali orando, estava ali numa comunhão com Deus, mas depois ele tentou. Mas será? Mas aquilo, ou querendo que você olhe para a circunstância, mas não aconteceu, olha como você tá. Ainda tá faltando alguma coisa, olha, mas aquilo, tentando vir, o que você tem que fazer? Não ficar, sai. Às vezes a pessoa até fala, sai em nome de Jesus, mas tá lindo na sua força, não faça isso. Vá na força de Deus, porque a vitória é certa. Amém? Pega a palavra de Deus e manda esse mal embora com fé, crendo que Deus ele já te deu a vitória. Então sai, Satanás, com esse pensamento maligno em nome de Jesus, porque eu orei e eu creio. Deus ele é fiel, a promessa do Senhor vai ser cumprida em minha vida, então tudo mal sai em nome de Jesus. Eu trago a ti meus pensamentos de obediência à palavra. Deus, eu creio. O Senhor prometeu, o Senhor disse que aqueles que esperam em ti alcançarão a vitória, alcançarão a cura, alcançarão a libertação, alcançarão os lugares altos. Eu tomo posse em nome de Jesus. Então o que você está fazendo? Você está mandando o mal embora, que está tentando contra você, e você está se fortalecendo na palavra. Agora, se o inimigo ele já teve acesso, você acreditou na mentira dele, com desânimo, com tristeza, com qualquer pensamento maligno, você aceitou, é preciso pedir perdão. Então, se ele teve acesso, é preciso pedir perdão. Nós falamos em um dos nossos vídeos sobre isso, sobre o confessar, a importância de confessar o pecado. Eu peço perdão ao Senhor, Deus me perdoa porque eu tive esse pensamento, eu tive esse sentimento de incredulidade, eu orei, depois eu desacreditei, me perdoa, Senhor, e agora eu mando todo o mal embora, sai com esse pensamento, sai com esse sentimento da minha vida. E aí você se fortalece na palavra. É importante compreender isso. Por isso a gente sempre ensina, as pessoas, é importante pedir perdão. Porque às vezes ela quer se encher, mas ela tá cheia ainda do que o inimigo lançou. É preciso pedir perdão, confessar, pedir perdão porque acreditou na mentira do inimigo, porque aceitou aquele pensamento errado e realmente mandar embora esse mal e se encher da palavra de Deus. Amém? E crer que com as armas de Deus, assim como está escrito aqui, você trazendo o seu pensamento cativo à obediência à palavra de Deus, você tem a vitória completa, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e ela se cumpre na vida daqueles que creem. Então, o seu pensamento tem que estar focado em Deus. E isso é uma das coisas que realmente vai nos levar a orar sem cessar. É você manter a sua mente cheia da palavra de Deus. Porque se você está com a mente cheia da palavra de Deus, o inimigo ele não vai ter acesso. Ele vai tentar, mas não vai conseguir achar lugar porque você já está cheio ali. Você está ali falando com Deus, você está ali meditando naquilo que Ele falou, talvez pela manhã, falou através de um culto, através de uma ministração que você ouviu. Então é preciso. E é importante compreender que não é algo assim, que a gente se deixa levar. Não, um dos erros que as pessoas mais cometem é isso. Elas se deixam levar pelo sentimento, se deixam levar pelas circunstâncias ao redor. Não, eu preciso determinar aquilo que eu penso. Deus ele nos deu o poder da escolha. Você pode escolher pensar naquilo que é bom ou naquilo que é ruim. Então o que você está pensando? Quais são as suas escolhas? Você está escolhendo realmente servir a Deus e dedicar a sua vida de pensamentos a Deus? Se você estiver fazendo isso, você vai ter um esforço. Um esforço para meditar mais na palavra de Deus, para ler livros evangélicos. Por isso que a gente está dando dicas aqui, porque é importante você também ler livros evangélicos, ler livros de homens e mulheres de Deus. Então, ouvir ministrações, ouvir a palavra, participar de cultos. É importante isso. Quanto mais você se enche de Deus, mais a palavra de Deus ela vai te fortalecer. E mais firmeza você terá contra o inimigo. E assim você também estará sendo conectado, porque a palavra de Deus é Jesus, e Jesus é que nos leva até o Pai. Então nós precisamos compreender isso. A nossa vida de pensamentos não é algo que nós precisamos deixar para lá, o que vier veio. Não, porque nós já falamos sobre isso aqui. Existem 3 fontes de pensamento. Existe o do homem, existe o do inimigo e existe de Deus. Então nem todo pensamento que vem na sua mente é de Deus. Às vezes é o inimigo que está lançando, distorcendo ali a palavra. Então é preciso trazer cativo esse pensamento, a obediência à palavra. Como? A palavra concorda com isso? Pensar mal do meu próximo? Não concordo, então Deus me perdoa. A palavra concorda com isso? Eu ficar ali desanimado, frustrado, sem fé que Deus vai fazer o impossível acontecer? Não diz isso. Ela diz que Deus faz o impossível acontecer. Então Deus me perdoa por isso. Perdoa por esse desânimo, por essa incredulidade. E aí você se fortalece nele.
Amém? Então, quando nós colocamos a palavra de Deus como a nossa base, todas as coisas elas vão se transformando, porque o Senhor ele vai estar nos direcionando para um caminho de retidão, um caminho de obediência, de santidade nele. Amém? Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então, vamos lá. E é importante, você pode anotar aí, depois você lê lá, Filipenses 4:8, lá fala sobre o que nós precisamos pensar. Nós temos uma vida de pensamentos e eu preciso escolher o que eu vou pensar. Então, lá em Filipenses 4:8 fala, pensa nas coisas de boa fama, pensa nas coisas do alto, pensa naquilo que é bom. Então, é importante, anote aí Filipenses 4:8 e depois leia, medita nessa palavra. Amém? E aí, sobre a oração sem cessar, nós vimos que nós podemos orar sobre vários assuntos, podemos determinar aquilo que nós vamos orar, mas você pode pensar, tá, mas e aí, quando eu estiver no meu trabalho? E quando eu estiver, sei lá, fazendo alguma coisa, se eu estiver saindo, se eu estiver na rua, eu vou ficar ali, Deus abençoe meu pai, Deus abençoe minha mãe, cadê minha listinha de oração? Não, não vai ficar ali, aquilo ali só é apenas o início para você ter ali uma rotina ali de ter uma vida de oração com o Senhor, um tempo de manhã, um tempo ali às vezes à tarde. Então, às vezes a pessoa não sabe muito o que orar e tal, então ali são alguns princípios básicos que nos ajudam a orar, né? Alguns assuntos importantes que nós precisamos orar e colocar diante de Deus. Mas a oração sem cessar, ela tem a ver com não apenas aquele tempo de manhã ou aquele tempo de comunhão que nós fechamos a porta e falamos com Deus. Ela tem a ver com o restante do nosso dia também. Então, você pode orar sem cessar no seu trabalho, você pode orar sem cessar ali na rua, comprando algo, você pode orar sem cessar ali nos seus afazeres, às vezes até ali na sua casa, você está ali limpando, você está ali fazendo, você pode orar sem cessar. Aí você pergunta, mas como? Aí como que eu vou conseguir me concentrar em Deus e fulano, ou em Deus e nas coisas? Chamando Deus para estar ali com você. Porque às vezes, que nem a gente comentou, né? A pessoa até ora um pouco, mas não vigia durante a tarde, não vigia durante a noite. E esse vigiar, o que nós falamos? É estar conectado com Deus. Como que eu posso estar conectado com Ele? Chamando Ele para estar comigo. Então você vai orar, então você vai ali trabalhar, depois ali que você orou pela manhã, Deus, agora eu estou indo trabalhar, vamos lá comigo, Senhor, eu vou pegar o ônibus, abençoe, Senhor, Pai, a minha ida ali. Tem alguém, Senhor, Pai, que o Senhor quer que eu fale e tal, que o Senhor quer que eu fale da sua palavra, alguém que está precisando, eis-me aqui. Aí você está ali no ônibus, você está ali meditando naquilo que você estava ali lendo. Aí você está lembrando ali, daquilo que Deus fez, está ali na sua mente, agradecendo a Deus, obrigado, porque realmente hoje foi um dia abençoado, eu tive uma noite abençoada, obrigado, eu creio que vai ser um dia abençoado. Então você está ali com a sua mente conectada em Deus. Tá ali no seu trabalho, fazendo seus afazeres, Deus, abençoe esse trabalho que eu tô fazendo, abençoe que vai ficar bem feito, Deus, eis-me aqui, abençoa, Senhor, ó Pai, o meu chefe, abençoa, Senhor, ó Pai, este lugar. Aí às vezes você tá ali atendendo pessoas, ora, Deus, abençoe cada pessoa que eu vou estar atendendo hoje, ou cada pessoa que eu vou prestar esse serviço, ser comigo, ó Pai, que a tua luz venha brilhar. Então, em todo momento você tá trazendo Deus. Vai almoçar? Deus, agora eu vou aqui almoçar. Obrigado por este almoço. Fica aqui comigo, fala comigo. Você vai ver que às vezes parece loucura, a pessoa fala, nossa, mas aí ela vai estar orando. Isso você não precisa orar só falando. Na mente mesmo, você está ali falando com Deus, conectado com Ele. Lembrando, nossa, Deus, aquela palavra de ontem no culto ali na igreja foi maravilhoso. Obrigado, Deus. Então você está ali, pegando esse hábito de trazer Deus para o seu dia a dia. E conforme você vai se esforçando, porque lógico, às vezes você não vai ter uma resposta de Deus. Vai parecer que você está falando sozinho, parece que você está pensando ali sozinho e Deus não está ali. Mas Ele está. Creio que Ele tá. Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe os nossos sentimentos. Mas Ele quer ver o nosso esforço. O quanto você quer que Ele esteja com você durante o seu dia. E é bom porque isso vai nos ajudar a ficar vigilante. Quando a palavra está conosco, a gente vai estar mais atento. Para não dar lugar à carne, não dar lugar ao sentimento, para não dar lugar ao inimigo, seja você sozinho, né? Ou até mesmo quando estiver ali com outras pessoas, às vezes com ímpios, com pessoas ali que não servem a Deus. Então, você estando ali com Deus, a proteção está ali e o Senhor vai poder realmente direcionar o que fazer e da melhor forma que fazer. Amém? Isso já é um início de uma oração sem cessar. Então quer dizer que o tempo todo eu vou conseguir? Não, talvez no começo não. Talvez você não vai conseguir lembrar, mas você tem que se esforçar para isso. Então, em cada fazer, lembra de trazer Deus, lembra de falar com Deus, lembra de
comentar algo sobre Deus, louva o Senhor na sua mente, ouça ali se puder ali alguns louvores, coloque alguma passagem, vai ali gravando ela, meditando aquilo que Deus está falando com você. Então isso tudo faz parte da oração sem cessar, porque o que Deus ele quer nos ensinando para orar sem cessar é para que nós não venhamos ser religiosos, servir a Deus só no domingo, quando nós estamos ali na igreja, servir a Deus só apenas de manhã e durante a tarde, durante a noite a gente é como se fosse como todo mundo. Não, nós precisamos brilhar na escuridão. Mas como que a minha luz vai brilhar se eu sou que nem todo mundo? Não, eu preciso ter uma luz mais forte. Que luz mais forte é essa? É Jesus. Jesus, ele precisa estar dentro de mim e brilhar através de mim. E a oração sem cessar, a oração constante é uma comunhão constante com Deus. E se você tem uma comunhão constante durante o seu dia, você se esforça a ter uma vida de pensamentos que agrada a Deus, esta oração ela vai fluir com mais facilidade. E você verá que dá diferença. Quando você for orar no outro dia de manhã, às vezes tem aquela resistência, nossa, às vezes aquele cansaço, aquela dificuldade de não sei o que orar. Se você manter durante o seu dia aquela comunhão com Deus, durante a noite, você separa um tempo para estar ali, agradecendo a Deus, para poder ler um pouco a palavra, você verá que no outro dia vai ser mais fácil. Não quer dizer que não vai ter resistência, às vezes tem, mas vai ser mais fácil de você estar ali diante da presença de Deus, vai ser mais prazeroso, porque você já vai estar ali conectado, é como se Deus não tivesse saído de perto de você. Que na verdade ele nunca sai, na verdade ele está sempre ali, né, perto, próximo de nós, mas é que muitas vezes nós não sentimos, então esquecemos que ele está ali, mas ele está no seu trabalho, ele está ali quando você vai falar ali com a sua família, quando você vai comprar algo, quando você vai dormir, ele está ali te vendo. Então nós precisamos colocar na nossa mente que realmente Deus ele está aqui, então por que não incluir ele nos meus afazeres? Por que não eu realmente falar um pouco mais com ele? Ele é seu amigo, então faça dele esse seu companheiro, esse auxiliador. E essa comunhão, ela vai ser mais contínua, vai ser mais prazerosa. E você verá que, conforme você vai crescendo, o Senhor vai realmente aí falando mais com você, conforme você vai se entregando, mais a palavra dele vai aí te purificando, te lavando e vai ficando mais leve. As coisas do dia a dia, os problemas, às vezes no trabalho, às vezes com pessoas, não vai ficar tão pesado, porque o Espírito Santo vai estar ali com você, te ajudando a suportar as dificuldades, te dando paz em momentos ali de aflição, te dando sabedoria para responder da maneira certa em cada situação. Andar com Deus é maravilhoso, amém? Então, Ele quer isso de nós, que nós não venhamos se conformar apenas com uma campanha de 1 hora por dia de oração, que eu leio um pouco ali a Bíblia e oro e pronto, acabou, não. Ele quer que venhamos ter mais intimidade com Ele, que venhamos estar conectados com Ele, amém? Glória a Deus, amém. Eu vou estar lendo aqui, é interessante aqui o que fala sobre isso, sobre uma vida de entrega, né? Precisamos se entregar e tal, nós falamos sobre isso. Ó, essa parte aqui, se você quiser anotar, eu vou ler um pouquinho devagar, porque é interessante. Nós devemos cultivar em nossos pensamentos o senso de dependência de Deus. Nós devemos cultivar em nossos pensamentos o senso de dependência de Deus, que faça parte da nossa própria estrutura, dos nossos pensamentos, o fato que, sem ele, nada podemos fazer. Então, precisamos colocar tudo diante de Deus, cada uma das nossas necessidades. Assim, nós vamos orar constantemente com o coração entregue aos cuidados do Senhor. Amém? Quando você coloca isso na estrutura dos seus pensamentos, quando você cultiva esse pensamento de que eu preciso ter esta vida entregue ao Senhor, que eu preciso colocar diante dele todas as necessidades minhas, e essas necessidades não é apenas necessidades assim, que eu preciso fazer o mercado amanhã, que eu preciso comprar uma roupa, que eu preciso viajar, não é apenas essas necessidades assim gerais, até as necessidades básicas, de carinho, uma necessidade ali de atenção, uma necessidade talvez de um descanso, de uma férias, realmente de um crescimento, aquele pensamento ou aquela dúvida que está tentando vir. Então é preciso colocar tudo diante do Senhor, tudo diante dele. E é interessante porque quando nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, o Senhor ele vai nos mostrando o que nós precisamos fazer. Ele nos mostra através dos nossos líderes, ele nos mostra através da palavra,
através do culto, através até mesmo da Bíblia. Quando a gente vai ler às vezes de manhã, você fala, nossa, essa passagem aqui eu não entendo direito, mas você colocou diante de Deus uma necessidade, parece que aquilo se revela, aquela passagem, ela opa, se mostra, porque você já teve a iniciativa de Deus. Eu quero colocar isso diante de ti. Eu quero a tua ajuda em relação a isso. Então ele vai falar mais contigo, porque você está interessado em saber a direção, a opinião dele sobre algo, aquilo que ele aprova e não aprova. Porque não é apenas também ser Deus, então toma isso e pronto, e você vai continuar focado no que você acha que tem que fazer. Não. Esse colocar as suas necessidades diante de Deus é você entregar o controle para ele. É você realmente se dispor a fazer a vontade dele. Então isso precisa ser constante. A nossa vida precisa estar baseada nessa entrega constante, para que eu possa estar constantemente conectada com Deus e assim, conectada com Ele, a vida dele vai ser manifesta na minha vida. Amém? E é importante nós vermos que não é algo assim, de outro mundo. Parece às vezes, né? Tipo, nossa, eu vou ficar orando sem cessar. Mas seja fiel um pouco. Dedique os seus afazeres ali, coloque o Senhor, planeje colocar o Senhor em cada assunto, em cada momento. Eu sei que existem assuntos que a gente tem que separar um tempo a mais para orar, né? Então, aconteceu algo no seu trabalho e tal, Deus, eu coloco diante de ti, depois eu vou orar um pouco mais sobre isso. Às vezes você vai precisar ali conversar com o seu líder e ele vai te dar a direção ali através da palavra, vai te dar a direção para você orar mais especificamente sobre algo, mas você já está ali, ó, Deus, está nas suas mãos. Não vá agindo pelo sentimento, pelos impulsos do momento, a raiva ou a empolgação, não. Coloca diante do Senhor. Tenha essa entrega, sabe que Ele é o Senhor da sua vida, porque você entregou a vida para Ele. Então, é preciso buscar a orientação dEle em tudo. E assim como Jesus, nós estamos terminando, mas Jesus, Ele é o maior exemplo que nós temos de intercessão e de uma oração sem cessar. Em diversos momentos da palavra, nós vemos Jesus indo ao Pai orar. E ele fala, eu não faço nada que eu não ouvi meu pai fazer. Então, tudo que eu faço é porque meu pai me mostrou, é que meu pai fez. Ou seja, ele não estava baseado ali nas necessidades das pessoas, porque existiam muitos necessitados ali. Ele não estava baseado nos seus sentimentos. Ele não estava baseado ali apenas, é porque o meu chamado é para salvar a humanidade, tá? Mas ele estava baseado na direção de Deus, porque ele tinha um chamado, mas nem sempre ele tinha que ir lá fazer aquele milagre em tal cidade, curar tal pessoa. Ele estava sempre sendo orientado por Deus, porque ele tinha um chamado para salvar as pessoas, tinha, mas não era para ser salvas todas de uma vez. Era um pouco aqui, era um pouco agora só os discípulos, agora era um pouco ali, falar ali com os escribas para confrontá-los ali depois outra cidade. Então, ele sabia que ele tinha um chamado em Deus e que ele foi chamado ali para ser ali um canal de bênção para outras pessoas e que ele também precisava morrer. Então, mas ele estava ali, cada dia, cada momento, ele estava ali sendo direcionado pelo Senhor. Ele estava ali sendo realmente guiado pelo Pai. E isso que nós precisamos compreender. Por mais que eu já sei, qual é o meu chamado, mas Deus mostrou o que é certo, o que é errado que eu preciso fazer, mas eu preciso ser dependente de Deus. Não adianta, não é porque aquela situação eu já passei que de novo eu vou fazer a mesma coisa que eu tenho que fazer. Não, às vezes Deus quer que nós tenhamos uma atitude diferente, mesmo que a situação pareça. Porque às vezes o tempo é diferente. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que confrontar fulano, que eu tenho que isso, tal e tal, eu já sei tudo que eu vou fazer, então eu vou fazer. Não, calma. Às vezes Deus não quer que você vá lá confrontar fulano. Às vezes Deus quer que você ore e espere um tempo oportuno para confrontar fulano. Por exemplo, mas o certo é confrontar. Sim, mas a palavra de Deus fala que eu preciso esperar o tempo de Deus. Então, alguma atitude que eu vou tomar, por mais que aparentemente ela é certa, eu preciso esperar o tempo de Deus e o aval de Deus para que eu possa fazer. E como intercessor, nós precisamos ter essa dependência dele. Para que eu possa orar sem cessar, eu preciso ter essa entrega de que o Senhor ele vai me direcionar e ele vem trazendo confirmação também, não é algo assim. Vem na minha mente, então eu vou lá fazer porque Deus falou, porque eu já estou orando, falando com ele o dia inteiro. Não, ele confirma. Ele quer que nós venhamos estar orando sem cessar constantemente, colocando diante dele as nossas necessidades, mas a dependência dele, ela precisa ser contínua. A dependência de realmente estar sendo direcionado por ele, isso é a vida inteira. Por mais que você ore muito, por mais que você passe horas orando,
nada é suficiente. Deus, ele vai precisar agir em nós e através de nós. Ele é o dono absoluto e ele precisa ter realmente primazia nas nossas vidas. Saber que sem ele nada podemos fazer. Amém? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no outro vídeo. Mas o exemplo de Jesus, ele é importante. Porque Jesus, ele veio aqui na terra e ele intercedia pelas pessoas, ele orava pelas pessoas. Ele sofreu por nós e ele morreu naquela cruz, mas ele continua intercedendo por nós. Ele poderia agora estar no céu lá curtindo. Curtindo com os anjos, curtindo com aqueles que já estão no céu, mas a palavra de Deus fala que ele continua intercedendo por nós. Ou seja, mesmo que ele cumpriu ali o seu chamado, mesmo que ele veio aqui na terra, sofreu, padeceu, ele continua ainda cumprindo a direção de Deus, intercedendo por nós ao Pai. Ele está ali à direita, cuidando de nós. E ele nos chama para estar unidos com ele. Ele nos chama para ter essa vida de intercessão constante, essa vida de entrega constante. Então, que não venhamos mais nos limitar apenas àquele tempo de oração que nós separamos e esquecer de Deus durante o dia. Não, ore sem cessar, é a direção de Deus. Interceda sem cessar, sempre, ore sempre por todos. Então, aonde você esteja, Deus, ele está direcionando para você orar, te lembrou de alguém, ele te lembrou de alguma situação, ore ali, ore em pensamento, ore ali mesmo baixinho, fala com o Senhor, tenha conexão com ele, não ignore a voz do Senhor, viva o teu chamado na íntegra, amém? Porque ele nos chama para estar conectado com ele. Jesus intercede por nós até hoje e ele está levantando intercessores, homens e mulheres que não estão ali limitados àquilo que já sabe orar, aquilo que já sabe fazer, aquilo que já sabe o que está escrito na Bíblia, não. Somos dependentes de Deus. Se eu estou querendo fazer alguma coisa sem Deus, eu não vou conseguir fazer. Eu preciso dele em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas. E isso inclui orar. Isso inclui ter uma vida de entrega total. Então, até no entregar, eu preciso da ajuda dele, porque o nosso coração é endurecido, é mau. Então, eu preciso dessa ajuda. Eu preciso desse quebrantamento. Então, quando eu coloco isso na minha mente e eu realmente digo, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, eu anseio por mais de ti, por mais da sua presença, e eu quero estar constantemente conectado em ti. Eu não quero mais estar conectado nas coisas deste mundo, eu não quero mais ser influenciado por as coisas deste mundo, mas eu quero ser influenciado pela tua palavra. Assim, o Espírito Santo, ele terá liberdade para agir em você, te curando, te purificando, te limpando, mesmo você já sendo um evangélico. O Senhor, ele quer continuar te curando, te limpando, te purificando das impurezas que tem no mundo, e ele quer te separar, continuar realmente te guiando ao centro da vontade do Senhor. E esse centro da vontade do Senhor inclui uma oração contínua a ele, uma vida contínua conectada com o Senhor, que faz parte da oração sem cessar. Amém? Então, que possamos fazer isso, realmente ter essa entrega contínua ao Senhor e compreender que Ele quer nos usar, mesmo fora ali do tempo de oração a sós com Ele, que Ele quer durante o dia falar conosco, nos mostrar coisas, quer que a nossa mente esteja cheia, para até então nós possamos estar vigilantes, não dar lugar ao inimigo, mas permanecer centrados no centro do chamado, no centro do propósito dele, que é realmente servindo a ele e obedecendo realmente as tuas diretrizes, a tua palavra. Glória a Deus. Vamos orar? Feche teus olhos neste momento. O Senhor, ele nos chama para uma vida constante de oração, não limitada ao nosso tempo, limitado aos nossos afazeres. Não, o Senhor, ele sabe quais são os nossos pensamentos, ele sabe que nós temos afazeres, coisas para fazer, ele compreende sim, que às vezes você não tem tempo nem direito de trabalhar ali, né, tantas coisas, mas pratique a palavra, leve o Senhor junto com você no seu trabalho, leve o Senhor quando você for sair, quando você for trabalhar, até mesmo na sua casa, chama a presença dele, pratique. Medite na palavra dia e noite, o Senhor diz, para que possamos ser realmente felizes, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo. É preciso manter a mente conectada com o Senhor e ter uma vida sem cessar. E isso vai fazer a diferença, porque estar conectado com Deus, as coisas mudam, se transformam, tudo se torna mais leve, se torna mais prazeroso de fazer, porque a alegria do Senhor nos fortalece. Senhor, ó Pai, abençoe cada vida, abençoe, Senhor, ó Pai, cada um, ó Pai, que assistiu, Senhor, ó Pai, esta aula, esta série, Senhor, ó Pai, de ministração, agora sobre orar sem cessar. Pai, o Senhor tem nos chamado para isso, para que nós venhamos estar vigilantes, não
pelos sentimentos, eu busquei a Deus, então pronto, agora eu sossego. Não, é para continuar conectados contigo, continuar com a tua palavra na mente, não confiando na nossa carne, não confiando na força do nosso braço, mas confiando em Ti, porque o Senhor, ó Pai, que vai orar através de nós, é o Teu Espírito Santo que vai nos direcionar ao que falar, ao que interceder, ao que evangelizar, ao que realmente ministrar. Então, Pai, que venhamos ter essa vida entregue a Ti, uma vida realmente à disposição do Teu reino. Não importa o tempo, não importa a hora, seja de manhã, à tarde, à noite, madrugada, eis-nos aqui para orar, eis-nos aqui para falar contigo, para realmente estar conectado contigo, Pai, e que venha fluir em nós, Pai, essa fome e a sede, estar diante da Tua presença, não importa onde estejamos, que possamos estar no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. Abençoa cada vida, que todo pedido do inimigo seja frustrado e cancelado, guarda esta mente, guarda esse coração, e que Teu Espírito Santo possa continuar ministrando, Pai, a cada coração e realmente nos incentivando, nos levando a estar mais perto de Ti, mais perto, Senhor, ó Pai, sendo a Tua vontade, realmente, ó Pai, firmado, ó Pai, realmente na Tua palavra, nos Teus propósitos, todos os dias das nossas vidas, e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fica firme no Senhor. Amém? Nós vamos estar estamos terminando agora essa sexta ministração e teremos a próxima. Então se prepare para a próxima, é a última ministração dessa série de 7 mensagens. Se prepare e continue estudando aquilo que você aprendeu, pratique. A melhor forma de você aprender é praticando. Então pratique aquilo que você está aprendendo, não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra de Deus. O Senhor, Ele quer continuar falando contigo, Ele vai te ajudar. Não onde você tem dificuldade, não onde você ainda tem ali alguma fraqueza, uma coisa, o Senhor, Ele vai fortalecer, vai te purificar, vai realmente te renovar e vai realmente te fazer um vaso de honra, amém? Para a glória e para a honra dele. Permaneça firme no Senhor e ore sem cessar, porque esse é o nosso chamado, para estar continuamente diante de Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz. Até a próxima.